meu coração essa mensagem. É um texto que você conhece certamente, uma história que você conhece. Mas eu fico sempre pensando, Benjamin Franklin diz que quem mata uma porca prenhe, não mata apenas ela, mata a sua milésima geração. E às vezes nós esquecemos de sonhos que foi Deus mesmo que nos deu. Filipenses capítulo 2, verso 13, a palavra de Deus diz assim: pois é Ele quem opera em vós o querer e o efetuar. Deus é um Deus que dá sonhos, Deus é um Deus que dá visões, Deus é um Deus de promessas. E Ele diz que nunca esquecerá uma promessa feita por Ele. Antes Ele diz: eu prometi, eu a cumprirei. E a minha preocupação é que Deus diz nesse texto que nós vamos ler agora, que o povo dele esqueceu as promessas que Deus fez para eles. E Deus levanta um profeta e diz: vai lá, no meio do meu povo, e lembra a eles todas as promessas que eu fiz para eles. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1. O vale dos ossos secos. Antes de mais nada, é um texto que você pode conhecer, eu creio que você conheça, creio que você conhece. E esse texto, ele tem uma didática, tem princípios de ensino. E eu queria que você abrisse seu coração, sobretudo, para que você possa vasculhar comigo e nós juntos essa noite as gavetas da história da nossa vida com Deus. Se não há nenhuma promessa esquecida, porque as promessas que Deus fez, Ele não as deixará esquecidas. Mas é nesse corre do mundo, nessa agenda doida, louca, esse mundo alvoroçado, desorientado por vezes, nós estamos nessa coerção social, sendo sacudidos por tantas agendas. Às vezes podemos ser acometidos de esquecer uma promessa que Deus fez. Ezequiel capítulo 37. Eu vou acompanhar por aqui. Diz assim a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Sobre quem? Sobre quem? Sobre quem? Muito bem, você personalizou. Ezequiel dizendo a mão do Senhor. Outras versões, as mais tradicionais, diz a mão do Senhor estava sobre mim. Primeira coisa, o verso 1, começo do texto, ele tinha consciência de que a vida dele estava debaixo da mão de Deus. Ele não era um perdido, ele não era um à toa, ele não era um acidente da natureza, ou qualquer coisa assim. Ele diz, a mão do Senhor estava sobre mim, veio sobre mim, e pelo seu Espírito, Ele me levou para um passeio no shopping center. Não é assim que está? Num jardim florido? Também não. Deus nos leva algumas vezes a passeios inusitados. Deus mesmo. Deuteronômio diz que Ele fez o povo passar fome e sede para saber o que estava no coração do seu povo. Aqui Deus diz aqui, Ezequiel, eu te levei para um vale cheio de ossos secos. Já pensou que passeio? Curioso. Vamos seguir o texto, verso 2. Ele me levou de um lado a outro entre eles e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. Muito secos. Eram muitos ossos, era um vale cheio de ossos. E os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Irmãos, pensa na lógica, pensa na tradição, pensa na coisa normal, trivial. Um monte de ossos. Primeiro, que coisa feia de se ver. Que coisa desinspiradora. Trágica. Mas quem foi que levou ele para esse passeio? Quem levou ele para o passeio? Aqui é a escola bíblica, assim. Deus levou, colocou ele de frente para um vale cheio de ossos e pergunta: você acha que tem chance disso voltar a viver?
Você acha que Deus não sabia dessa resposta? Óbvio que Deus sabia. Mas o que era que você... Aí está o princípio do que Deus queria ensinar a Ezequiel. Deus queria arrancar de Ezequiel um entendimento além do lógico, do óbvio, do normal, do natural. E Deus pergunta, sou eu que estou perguntando a você, meu servo, e eu pergunto, tem condição de osso voltar a viver? Irmãos, isso não é um gibi, isso não é uma revista, isso não é uma enciclopédia da melhor que fosse, Mirador, Barça, que nem existe mais. Mas foi Deus, isso é a palavra de Deus. Essa que deve estar no seu colo e no seu coração e na nossa mente. Nós estamos numa igreja que anuncia o Evangelho do Senhor Jesus, a palavra de Deus. E é ela que eu estou dizendo, e Deus pergunta a Ezequiel, e pergunta a nós essa noite, e pergunta a você essa noite. Não sei a que você aplica isso na sua vida, mas Deus pergunta, tem condição, meu filho, minha filha, de osso voltar a viver? E ele diz, e eu respondi, verso 3, segunda parte, ó soberano Senhor. De que ele chamou ele? Soberano Senhor. Tu sabes. Tu sabes. Primeiro ele diz, tu és soberano, tu és Senhor. O que o Senhor quiser é. Ele não respondeu segundo o que ele achava, segundo as condições dele. Falei isso na conexão hoje pela manhã. O nosso passado não foi sobre nós, foi sobre Deus. O nosso presente hoje não depende de nós, não somos nós que nos sustentamos. E o nosso futuro não é segundo a nossa capacidade, o nosso CPF, o nosso CEP, os cursos que temos, os idiomas que falamos. Os nossos sonhos e o nosso futuro está nas mãos do Senhor. E nós vamos sonhar os sonhos que Deus fez para nós. Não olhe para o futuro pensando que você pode conseguir. Olhe para o futuro pensando que Deus colocou de sonho no seu coração. Aqui mesmo Deus pergunta, pode osso viver? Ele poderia dizer, claro que não. Mas ele disse, é o Senhor soberano. E é o que o Senhor quiser. Ele colocou a resposta alfinetada na pessoa que o perguntou. Então ele, Deus, o Senhor, me disse, profetiza esses ossos. Queridos, não sei se você percebe por trás de um texto, talvez muito conhecido seu, de uma história já conhecida, é que depois que Ezequiel responde certo, Deus pede, agora age certo conforme você respondeu. Porque até responder é fácil. Mas já que você disse, meu filho, tu sabes, eu estou te dizendo agora, enfrenta o vale dos ossos secos. Se você falou que eu é que sei, eu te digo, profetiza aos ossos. Preste atenção a essa figura. Outro dia eu estava conversando com um colega meu de Fortaleza. Na verdade eu fui a um culto aqui no condomínio, num salão de festas. Aqueles cultos bem especiais que a gente vai em alguns salões de festas. E ele me contava a história dele, dizendo assim que ele era filho de uma professora do município, no interior do Ceará. E a cidade, na época de eleição, mudou de prefeito. E o prefeito descobriu todos os professores que não votaram nele. E demitiu todos eles. E só vivia ele e a mãe em casa. E a mãe era o arrimo, professora. Imagina o salário exuberante daquela mulher. E ela foi demitida porque não votou no prefeito que ganhou. E então ela disse, filho, agora só Deus na nossa vida. Ora, luta, faz alguma coisa, porque mamãe também não sabe o que vai mais fazer. E ele era um moço, um rapaz novo. E ele disse que naquele momento um fogo tomou conta no seu coração. E a mãe disse, filho, no armário não tem mais nada. Agora
a gente tem que fazer alguma coisa e que Deus tem que fazer alguma coisa por nós. Ele disse que foi em direção ao armário, colocou as duas mãos no armário e disse: armário, armário, você não vai suportar o que vai chegar. Eu achei tão pitoresco, mas ele disse, isso foi o que o Espírito botou no meu coração naquela hora. É que às vezes a gente, ou melhor, a gente sempre e naturalmente ora a Deus, ora ao Espírito, mas existem algumas orações que Deus manda fazer com aquilo que nos afronta. Deus diz, profetiza aos ossos. E eu lembrei desse menino que ele disse, armário. Só para contar o final da história dele, que ele fez essa oração. E quando ele fez essa oração, o telefone dele tocou. Coincidência, né? Coincidência. Ele terminou de fazer essa oração. O telefone dele tocou. E disse, o que é que está acontecendo com você? Uma amiga dele. De longe, de perto, não importa. Disse, o que está acontecendo com você? Que na minha cabeça só está uma inquietação e é você o tempo todo aqui. Eu disse, tenho que ligar para ele saber o que está acontecendo. E ele então, em prantos, disse, isso que aconteceu. Nós estamos vivendo um desafio e eu acabei de fazer uma oração. Ela disse, eu sei, então vai ao mercado, compra o que você quiser e só liga para mim quando estiver no caixa. E assim ele disse que fez, não explorando a irmã, mas ele disse, era o que Deus mandou me atender. Deus atendeu a minha oração. E ele disse que colocou as coisas no armário e o armário não aguentou. Deus disse, fala aos ossos, profetiza aos ossos. Tem coisa que a gente tem que entender. O que a gente está enfrentando. Tem momentos que as orações têm que ser muito assertivas. Posicionamentos espirituais desencadeiam processos espetaculares no reino espiritual. Eu gosto muito de ensinar lá na igreja. Deus soberano, o trono inatingível, inacessível, ninguém pode surpreender Ele, o soberano Senhor. Abaixo dele, o que está em Efésios 6, vossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. E aqui embaixo somos nós, estamos nós, o povo de Deus. Mas esse soberano, como diz lá em Joel capítulo 2, deixou um povo na terra, que antes dele nunca houve um povo igual a esse. E depois desse povo não haverá um igual a esse. E ele diz, vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deus nos comissionou, e Ele disse, o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. O Deus soberano, que está acima de todos os principados e potestades, designou um povo com autoridade, para interagir aqui e aqui, em nome dEle. É simples assim. Isso é o Evangelho, isso é a palavra. Mas às vezes a gente fica, não se dá conta. Nós não somos espectadores do reino, nós somos atores do reino, soldados do reino. Eu lembro muito de uma palavra que está lá naquela mulher sunamita, lembra? Que o profeta prometeu um filho a ela, disse, daqui a 1 ano você vai ter um filho nos braços. E depois aquele menino morre, lembra? Depois ela vai ao profeta, e o profeta diz, aquela mulher está vindo, está atribulada. E a mulher chega e diz, profeta, eu pedi um filho ao Senhor. O profeta diz, não. E ele pergunta, como está o menino? O menino estava morto. Ela diz, está bem. É assim que está no texto. Como é que está teu esposo? Como é que está seu filho? Está tudo bem, vai tudo bem. E aí ela conta que o menino morreu. E o profeta diz, Geazi, pega meu cajado, vai lá,
coloca na testa do menino e ele vai viver. Você acha que não viveria o menino? Mas na hora que o profeta diz: Geazi, pega o cajado e vai na minha frente, e leva o cajado e toca no menino e ele viverá. A mãe diz: não. A mãe diz: não será assim. Você tem que ir lá, profeta. E diz que Geazi foi, e o menino não viveu. Só viveu quando o profeta chegou lá. Algumas palavras, elas decidem coisas no reino espiritual. A gente não pode estar brincando de reino. A consciência do que o Atos 1:8, por exemplo, Mateus 28, 18 a 20, de que nós somos soldados desse reino, é essa mesma que Deus disse: meu servo, profetiza aos ossos. Nós precisamos ter consciência do que Deus nos fez, do mandato que nós temos nessa terra. Quando encontramos ou encontrarmos, ou se você está vivendo um vale de ossos secos, algumas vezes Deus está esperando que você abra a boca para falar a palavra que Ele deu, para você exercer a autoridade que Ele já deu. Uma história aqui, mais uma. Eu, quando cuidava dos missionários, uma missionária chamada Rosinha, uma mulher valente, sertaneja, na fronteira Paraíba com Pernambuco. Rosinha é da cidade de Santa Inês, depois de Itaporanga, Vale do Piancó, lá em cima, quase fronteira com Pernambuco. E ela escreveu os relatórios. Na segunda-feira eu estava na convenção e ela disse: pastor, ore por mim e me oriente. Ela tinha, como numa garagem pequena, uma luz só no meio, e ela começando uma congregação. Hoje há uma igreja linda lá nesse lugar que Rosinha começou. Mas no começo era uma garagem, uma luzinha só, algumas cadeiras plásticas, diferentes umas das outras. E Rosinha diz: pastor, todo domingo, quando eu estou no culto, tem um rapaz chamado Lindo, conhecido da cidade, bêbado, cachaceiro, e ele vem com a faca e passa da porta da igreja e bota todo mundo para fora, e o culto acaba. Não fica ninguém. E todo domingo, a hora do fim da cachaça dele, ele vem e acaba o culto. E não tem polícia que dê jeito, não aparece, aqui é terra de ninguém. O que eu faço? Eu, a 500 quilômetros de distância de Rosinha, mas não por maldade, eu disse: Rosinha, você crê que Deus está na tua vida? Que a mão do Senhor está sobre você? Ela disse: sim, pastor, eu creio. Ele disse: pois quando o Lindo pisar no batente da igreja, você vai estender a mão para ele no microfone com autoridade e vai dizer: sai no nome de Jesus. Era fácil para mim a 500 quilômetros dizer isso, né? Mas foi o que eu entendi de dirigir Rosinha naquela hora. Para encurtar a história, e que para ajudar a ilustrar o que nós estamos falando, a gente volta já para o texto, para concluir. Na segunda-feira, Rosinha liga. Pastor, Rosinha no telefone. Naquela época ele era fixo, não tinha muito celular ainda. Pronto, Rosinha ligou, está viva, graças a Deus. Na segunda-feira, a Rosinha estava viva. Ligou: e Rosinha, pastor, eu preciso lhe contar o relatório de ontem. Diz: conta. Ela disse: pastor, Lindo foi ontem de novo na igreja. E disse o que aconteceu. Quando ele pisou o batente da igreja, veio na minha cabeça a palavra que o Senhor disse. E eu fui para o microfone e berrei. Disse: está repreendido em nome de Jesus, sai. Disse que ele já estava no meio da igreja, quando ele saiu andando passo a passo para trás. No final do batente último, ele deu uma gargalhada e disse: eu já esperava você fazer isso há muito tempo. Eu esperava você fazer isso há muito tempo. Ou seja, ele brincou muito até que Rosinha se posicionasse espiritualmente. Às vezes pode estar existindo coisas e lutas na nossa vida. Eu costumo dizer que Deus, às vezes a gente ora, Deus manda um anjo, Deus manda uma solução. Deus já mandou, o anjo é você.
Às vezes a gente está pedindo uma luta no trabalho, uma luta em casa, uma luta na família. Deus já mandou, é você que está lá. Às vezes são alguns posicionamentos que a gente precisa se revestir dele, se posicionar espiritualmente e dizer: não será assim, porque é para isso que nós estamos na terra. Profetiza aos ossos. Profetiza com aquilo que te aflige, contra aquilo que te aflige. Profetiza contra aquilo que você está lutando. Abra sua boca e se posicione. Então ele disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, a esses ossos. Estou lendo o verso 5. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Verso 7. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, diga: enquanto profetizava. Repete comigo. Mais uma vez. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Mas enquanto ele profetizou, as coisas começaram a acontecer, porque ele estava em perfeita obediência. Joel capítulo 2, verso 11, a parte B, diz assim: porque poderoso é aquele que executa as suas ordens. Quando Deus manda você fazer uma coisa, não é mais você fazendo, é a palavra de Deus que está sobre você. Por isso ele disse: quando eu obedeci, enquanto eu profetizava, alguma coisa começou a acontecer. Quando a gente obedece, o milagre acontece. Quando Deus manda você fazer uma coisa e você faz, você desencadeia um processo que destrava o que estava paralisado. Posicionamento de autoridade espiritual. Mas o Espírito não estava ali. Verso 9. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito. A primeira vez foi o que? Profetize aos ossos. Agora não tinha espírito neles. Agora ele disse: agora profetiza ao Espírito. E diz assim: filho, ó soberano Senhor, disse o soberano Senhor, venha desde, o verso 9, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Os 4 ventos significa: venham de todos os lados. Movimente-se de todos os lugares. Movimente-se, Espírito, e venha sobre esses ossos. Verso 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, queridos, é muito tão interessante, porque aqui, até o verso 10, Deus levou Ezequiel a uma visão. Ele abriu um Godflix, vamos assistir um negócio aqui, e deu essa visão a ele. E agora desligou o telão. Disse: Ezequiel, agora me escuta. Tudo isso que eu te mostrei, que eu fiz você viver como um sonho, uma visão, era um treinamento, era um ensaio. Verso 11 diz: filho do homem, esses ossos são todos os israelitas. Em outras versões diz: esses ossos são meu povo. Olha só, Deus dizendo: esses ossos são meu povo. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu, fomos exterminados. Verso 12, ele diz: Ezequiel,
profetiza a eles e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: ó povo meu, vou abrir os seus túmulos. Outras versões dizem: vou abrir os seus sepulcros, tirar vocês de lá, fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos, os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O que é que diz o final do verso 14? Falei e fiz, declara o Senhor. Prometi e cumpri. O que eu falei, eu farei. Queridos, não sei quantas vezes nós nos tornamos como o povo de Israel. Nós sabemos que inúmeros atores, personagens da narrativa bíblica, a gente vê Tomé, vê um Pedro esquentado, vê um Paulo convicto, às vezes parecendo soberbo, mas não é. Convicção, ela é parecida com orgulho. Depende de quem mandou, essa é a diferença. Às vezes vemos um Davi que errou tanto e se acabava de chorar de arrependimento. E às vezes eu vejo que todos esses personagens não são pessoas fora de nós, mas às vezes, não sei você, mas eu aprendo com eles, porque parece que eu passo na minha vida cenas parecidas com cada um dos personagens. Quem nunca foi Tomé? Quem nunca foi Pedro esquentado que perdeu as estribeiras? Quem nunca foi um Paulo? Quem nunca foi um Davi que fez e depois se acabou na presença de Deus, rasgando o coração? E quem nunca tenha se visto como Israel, um vale de ossos secos, e diz: eu acho que Deus esqueceu de mim. Aquelas promessas, aquele culto maravilhoso, aquilo foi só no domingo, aquilo era uma espiritosfera emocional lá na igreja do pastor Júnior, em Jesus. Agora a realidade é outra, o boleto está aí, o armário está vazio, os ossos estão secos. Isso foi tudo coisa da minha cabeça. Aquelas promessas, aquele fogo, aquele ardor, eu acho que aquilo é tudo coisa da nossa cabeça. Quem nunca? E sabe o que mais? Deixa eu te ajudar. É que às vezes a gente não tem coragem de falar, mas isso visita o nosso coração. Eu gosto muito de falar, não o que às vezes a gente fala, mas o que às vezes a gente passa aqui dentro. E Deus sabe tudo de todos nós. E quantas vezes nossa alma... Eu lido com pastores, trabalho com pastores, é um privilégio tão profundo que Deus me deu, de andar com gente tão preciosa, com esses anjos da casa do Senhor. E a gente encontra tantos queridos, fragilizados, sofridos, às vezes sangrando, mas nos domingos estão ali, falando de esperança. E essa dissonância na alma dos homens de Deus machuca-os muito. E a gente encontra tantas situações em que a gente vê vales de ossos secos. Sei que isso é de nós humanos, e que quando servimos a Deus encontramos várias situações como essa. Não sei que luta você pode ter passado. Meu amigo Hércio, a irmã Andréia era uma irmã muito forte, Alguns dizem que era 60% do ministério dele, eu acredito que era mais. E o tamanho que era a presença, agora está o silêncio e a ausência. Ela era uma leoa do lado dele. E ele está muito fragilizado, sofrendo. Mas domingo
passado, primeiro domingo depois da partida da André, ele disse: eu quero pregar, de manhã e à noite. De manhã foi bem, de noite também, mas à noite não aguentou. Estourou-se em choros, em lágrimas. Depois voltou, recompôs-se e entregou a palavra que Deus tinha dito. Ele é um valente também, mas ele disse: tenham paciência comigo, porque eu estou aprendendo a andar de novo. Vales de ossos secos, todos nós passamos. E eu queria dizer, eu não vim aqui falar o que Deus não falou. Nós erramos duas vezes, como pastores, como povo de Deus, quando a gente fala o que a Bíblia não diz, ou que a gente não diz o que a Bíblia diz. Mas eu vim essa noite, e eu saio de casa, irmãos, não confiado na palavra inteligível do meu português, ou da minha oratória, ou da minha alguma experiência que tenha de pregar. Mas eu confio, e eu confio mesmo, que o chamado e os dons são irrevogáveis. E quando eu saio de casa, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. E isso não é arrogância, não é orgulho. É convicção daquilo que eu sei que nasci para ser. Apesar de mim, eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui e já está falando com você, colocando coisas no lugar. E é por isso que me anima. Isso que me anima. Eu não estou aqui confiando em mim. Mas enquanto falo aqui, o Espírito Santo conversa coisas tão particulares que só você e Ele sabem. E é nisso que eu creio. E que ossos secos são esses? Há coisas que Deus prometeu, e Ele veio lembrar você que Ele vai fazer. Mas às vezes você cansou tanto de esperar e tornou-se semelhante a alguns ossos secos. Não sei se vale e que tamanho de vale, mas Deus nunca deixará de cumprir uma sequer palavra que Ele prometeu. Aquilo que Ele falou, Ele cumprirá. Mas nós, às vezes, há uma canção da Socorro Teles, ela é da Igreja Congregacional de Campina Grande. Uma grande compositora, uma grande cantora, servo de Deus. Era servidora da Caixa Econômica, ela deixou tudo para o ministério. Deus usa ela poderosamente. Há uma canção dela que eu nunca esqueço. E ela diz assim que às vezes nem você acredita mais na sua própria oração. Nem a gente mais está acreditando no que a gente está orando. De tão cansado, de tão esgotado daquilo que tem buscado, entendido que era uma promessa de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, quando as coisas se tornarem impossíveis, esse é o útero, é o momento oportuno do sobrenatural acontecer. É quando tudo fica inóspito, é quando os ossos ficam secos, que o milagre vai acontecer. Nosso Deus é um Deus que faz as coisas lógicas. E o apóstolo Paulo diz, aquilo que se vê não precisa mais de esperança, aquilo já é. Mas eu falo do que não se vê. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as convicções daquilo que não se vê. Mas Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E coisas que foram esquecidas às vezes por mim, por você, Deus veio essa noite, pelo Espírito Santo, que eu não vou dizer aqui, o irmão ali, a irmã ali, a irmã ali. O Espírito Santo de Deus vai dizer no seu coração o que Ele prometeu e você esqueceu. E Ele disse, isso vai voltar a acontecer e eu vou cumprir conforme eu falei. É tão bom falar a palavra de Deus, irmãos. É tão bom, porque não está firmado no meu caráter, está firmado no caráter dEle. Ele disse, aquilo que eu falei, eu vou fazer. Há uma história breve que você conhece da Bíblia. Os homens servos do profeta viram que a casa estava pequena e disseram, vamos, construamos, vamos ao Jordão, arranquemos troncos e vamos fazer uma casa maior para o Senhor. Essa casa já está muito apertada. E eles, então vamos. E foram, estavam ali cortando lenha, cortando troncos para fazer uma casa nova para o Senhor, servindo a casa do Senhor, servindo ao reino
servindo a causa do Senhor. E diz que a hora que um deles estava cortando um tronco, o machado voou e caiu nas águas. 2 Reis capítulo 6. E ele grita: ai meu Deus, meu Senhor, era emprestado. Aquele grito era de: acabou, perdi algo muito precioso. E era emprestado. Eu não poderia ter perdido, eu não poderia perder, mas o machado voou. Eu quero dizer que Deus se responsabiliza por você. Deus sabe o que você está passando, Ele sabe o que você sente. Ele sabe quando a terra do seu coração está árida e seca. E Ele sabe quando o martelo ou o machado voa da sua mão. O profeta diz: filho, onde foi que caiu? Preste atenção nessa frase. Onde foi que caiu? E o servo disse: Senhor, foi ali na água. A água não tem cepe, né? Ali, caiu na água, por ali. E o profeta pega um graveto e joga onde ele apontou. É interessante, irmãos. Profeta, isso é outro texto. O profeta poderia simplesmente dizer: machado flutua. Mas Deus sempre quer fazer você participar dos milagres que Ele tem com você. Por isso Ele pergunta: me diz, onde foi que caiu? Lembra onde foi que caiu? Lembra o que foi embora? Lembra o dia que foi embora? Lembra o dia que entristeceu o seu coração? Lembra o dia que espinha o teu coração até hoje? Onde foi que caiu? Onde foi que caiu? E ele diz: joga o graveto, o machado flutua. E por fim ele diz: estende a tua mão e pega. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Espírito Santo de Deus, o Senhor fala com o seu povo. Fala a ele, Senhor, onde foi que caiu? Onde foi que caiu? Que lugar foi esse? Que dia foi esse? Que você pensa que foi tudo perdido, que está tudo perdido. O profeta perguntou ao seu servo: onde foi que caiu? É hora de você dizer no seu coração: Senhor, foi isso, Senhor. Foi naquele dia, Senhor. Foi naquela hora, Senhor. Foi naquela palavra maldita. Foi naquele dia, naquele momento triste, infeliz. O Espírito Santo de Deus está mostrando ao seu coração: não desonre o que o Espírito fala com você. Nós somos templo do Espírito. A gente tem mania de dizer que quando as coisas vêm ao nosso coração, a gente achar que é coisa da nossa cabeça. Nós somos o povo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está dizendo a você: é isso, filho. Onde foi que caiu? E Deus está te fazendo lembrar de coisa agora, nessa hora. Eu quero dizer a você, como o profeta disse: estende a tua mão e pega. 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 Aleluia. E eu queria que Deus fale contigo nessa hora, num ato profético muito rápido. Se você crê que Deus está querendo levantar as promessas esquecidas, mas você estende a sua mão agora e pega isso. Pega a mão, estende a tua mão, coloca no teu coração e recebe de volta, porque o machado flutuou de novo. O machado flutuou de novo. Estende a tua mão e pega.